Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi contar pra vocês uma experiência muito louca que eu tive na minha vida, que foi tomando o chá do ayahuasca. Pra quem não sabe o que é esse chá, ele é considerado um chá alucinógeno, né, que é usado em contextos religiosos para meio que autoconhecimento, vamos dizer assim. Várias pessoas descrevem de forma diferente, né, esse processo do ayahuasca, que eles chamam de uma limpeza, né. E eu fui provar, eu na verdade tinha essa curiosidade, já tinha ouvido o meu irmão falar sobre isso, ele frequentou durante alguns anos. E eu senti um momento de ir e experienciar eu mesma, né. Esse chá, ele é legalizado, ele não é uma droga, né? Tanto é que ele é utilizado para rituais religiosos, né? Eles até chamam, o pessoal que frequenta essas organizações religiosas costumam falar que não é alucinógeno, mas sim enteógeno, acho que é esse o nome que eles chamam, né? Porque é uma geração de divindade interna, né? Eles falam que abre altera as suas percepções, né? E faz com que você veja o que tem dentro de você. Na verdade, eu queria ter ido, não no contexto religioso, mas sim só tomar o chá com os xamãs, né, que são os índios, que vêm pra cá, pra Curitiba, por exemplo, pra fazer esse ritual, e não tem nenhum contexto religioso. Mas como na época que eu decidi ir, eles não estavam vindo pra cá pra fazer esse ritual, eu decidi ir numa das religiões, né. Aqui no Brasil, que eu saiba, tem três, que é a Barquinha, a União do Vegetal e o Santo Daime, que eu acho que é o mais difundido, que as pessoas mais conhecem, né? Eu decidi ir no Santo Daime, porém eu acredito que eu tenha escolhido o lugar errado, porque quando eu cheguei lá, era um lugar com mais de 400 pessoas, homens e mulheres divididos, então eu já fiquei com medo nesse momento, quando eu vi tanta gente, e me explicaram que lá era um lugar para cura, né? Então eles faziam a cura através desse chá. E antes disso eu tive uma entrevista, né, com uma das pessoas que cuida, tem pessoas que cuidam de você lá. Fiz a entrevista e ela perguntou por que eu queria provar o ayahuasca, né? Eu expliquei que eu tava curiosa, que eu já tinha ouvido falar coisas boas que acontecem na nossa vida depois de tomar o ayahuasca. Eu já tinha pesquisado bastante, tinha escutado algumas experiências, então eu precisava dessa experiência na minha vida. Beleza, agora eu vou explicar pra vocês como foi todo esse processo. Gente, foi uma coisa de louco que até hoje eu não tenho coragem de voltar lá, né? Na verdade, eu não sinto a vontade de ir lá. E não voltaria nesse mesmo lugar, talvez se eu no futuro eu tiver vontade, eu iria sem contexto religioso, porque realmente foi bastante pesado. Quando a gente chegou lá, a gente fez a entrevista e depois a gente foi sentar, eu junto com uma amiga. A gente sentou na cadeira, separaram a gente. E eu a todo momento super nervosa, né, sentada perto de pessoas que eu não conhecia, morrendo de medo se acontecesse alguma coisa comigo ali. E eles fizeram todo um ritual de cantar, de fazer umas orações. E depois de mais ou menos uma hora, né, eles decidiram começar o ritual, que são as pessoas fazendo filas para tomar o chá do ayahuasca. Gente do céu, que coisa mais horrível. Aquele chá, eu acho que foi a coisa mais horrível que eu já provei, que eu já coloquei na minha boca em toda a minha vida. Quando eu provei, eu entrei na fila, quando eu coloquei na boca, eu imediatamente já embrulhou o estômago, porque é um cheiro horrível. Eu diria que é algo parecido com um chá de cipó misturado com borra de café, super espesso, grosso, que aquilo desce rasgando assim na garganta de tão ruim que é. E nesse momento, quando a gente toma, a gente tem que voltar pro nosso lugar e continuar cantando, né? Eles acompanham um cancioneiro, né? Onde tem umas músicas e as pessoas cantam e tem uma bandinha tocando e todo mundo toma. Todo mundo que tá ali dentro toma. Beleza, então a gente é obrigado a ficar sentado lá. Eles estão sempre auxiliando a gente, o que a gente tem que fazer. A partir desse momento, eu comecei a prestar atenção no que acontecia à minha volta, né? Eu fiquei um pouco com medo, então eu ficava de olho nas pessoas. Tinha muita gente, assim, estranha, porque como era um dia de cura, tinha bastante gente que era usuário de droga, que a gente via, né? Que a pessoa tava lá pra tratamento de dependência. E eu continuei ele tentando ficar calma, né? E depois de uma hora, eu comecei a sentir uma tontura, né? Eu comecei a me sentir meio estranha. E nesse momento eu já ouvi algumas pessoas vomitando, assim, provocando o vômito.
E de repente começou a ficar mais intenso esse barulho. Então era muita gente fazendo isso e eu tava me sentindo estranha porque ainda não tava batendo o efeito total, então eu tava bem consciente vendo aquilo que tava acontecendo na minha volta, tava me dando muito medo. E eu comecei a sentir uma queimação no estômago muito forte, comecei a me dar uma ânsia de vômito muito ruim e eu queria ir embora, só que não pode sair de lá, eles não deixam, eles trancam as portas, fica pessoas cuidando ali da porta pra ninguém sair. E eu continuei esperando, né, o efeito, e daqui a pouco, quando eu perdi a noção do tempo. Eu não sabia que horas era, porque a gente não pode ficar com o nosso celular, nem com o relógio sim, mas como eu tava sem relógio, eu perdi a noção do tempo. Então eu não sabia quantas horas eu já tava ali, passando mal, e dando ânsia e um calor. De repente, anunciaram que era a hora da segunda dose. Gente, eu não tive coragem, eu tava perplexa lá, porque eu não tava conseguindo nem me mexer, imagine tomar outro, né? Mas eles meio que insistem pra você tomar outra dose, porque eles dizem que é aí que os efeitos realmente começam. Mas naquele momento eu não tava conseguindo, então eu falei pra ela, não me forcem, porque eu não vou tomar. E eu decidi ficar lá sentadinha, eu e uma moça que tava do meu lado. Mas daí todo mundo tomou e eu pensei assim, gente, não tá me fazendo efeito. Eu vou ter que ficar aqui mais ou menos mais umas 4 horas. Então eu acho melhor eu tomar. Então eu tomei coragem, eu fui a última a tomar mais uma dose. Fui pra lá e na hora que eu coloquei a dose na boca, gente, eu já saí vomitando. E era a coisa mais horrível, porque as pessoas na segunda dose, elas saíam vomitando. Então, tipo assim, eu não fiquei de olho assim se as pessoas vomitavam no chão, mas eu vi que elas saíam correndo e fazia aqueles barulhos de provocando vômito. Foi a coisa mais aterrorizante da minha vida. E quando eu tomei, aconteceu o mesmo comigo, né? E ela me auxiliou a ir sentar e eu comecei a passar mal. Só que em algum momento eu fechei meus olhos e eu meio que desliguei. Eu tava consciente, porém eu comecei a ter visões. Gente, eu me arrepio até agora quando eu penso nisso, porque foram visões muito estranhas. Era como se você começasse a se assistir, você saísse do seu corpo para assistir as suas ações, tudo que você fez na sua vida. Gente, tô arrepiada. Então, é como se você virasse o espectador da sua vida. E é como você abrisse cada gavetinha da sua vida, cada problema que você tem dentro de você, no seu subconsciente, e começasse a tratar esses assuntos. E foi realmente assim que aconteceu comigo. Eu não lembro a ordem dos fatos, eu não lembro a ordem dos meus pensamentos, mas eu lembro de quase tudo que eu vi. Até depois eu continuei lembrando, até depois de alguns dias, algumas semanas, eu ainda continuei lembrando. Mas eu lembro de ter visto a minha infância, lembro de ter visto a minha família, a minha avó, as minhas tias, com quem eu tenho alguns problemas familiares. Então, todas as questões não resolvidas da sua vida, você vê nesse momento, né, que você tá com a expansão da sua mente, né? E é como se você entendesse, parasse para refletir aquele momento, por que aconteceu aquilo, por que aquela pessoa é assim, por que você age assim. E os sentimentos, eles ficam muito aflorados. Eu me lembro, assim, de estar feliz. Também me lembro de um momento que eu acordei, que eu abri meu olho, eu tava consciente e comecei a chorar, chorando. E eu lembro também que aí eu fechava o olho e continuava chorando. Eu tava consciente e eu me via chorando e acordava e sentia cada sentimento assim diferente cada emoção diferente de uma da outra, mas intensa, sabe? Eu sentia vergonha, eu sentia medo, eu começava a ver algumas ações da minha vida que eu não entendia porque eu era assim e aquilo me dava vergonha. Então foi uma experiência muito intensa. Eu vi, assim, de coisas bem estranhas que eu vi. Eu vi um índio, eu lembro de ver esse índio conversando comigo, falando que eu sou índia, que eu sou da terra. E era uma coisa muito louca, e que eu não estava entendendo aquilo. E quando eu abri o olho, eu via tudo normal. E quando eu fechava o olho, em algum momento, a banda começava a tocar alguns instrumentos diferentes, né? Eu começava a ver um desfile de cores, mandalas na visão, algumas cores lindas. Foi as imagens mais lindas que eu já vi na minha vida também nesse momento. E a coisa mais engraçada que aconteceu durante essa minha experiência foi que eu me vi no filme Avatar. Gente, vocês lembram daquele filme Avatar, dos gigantes azuis?
Na minha visão, eu tava no Avatar voando e foi uma aventura muito legal. Eu lembro que quando eu abri o olho, eu comecei a rir, comecei a comentar com a menina que tava do meu lado sobre essa experiência. E conversava com ela normal, aí eu avisava pra ela, desculpa te atrapalhar, eu vou voltar pra minha viagem. Aí fechava o olho e voltava tudo de novo. Então era muita coisa. Eu acredito que eu tenha ficado lá, eu cheguei lá às 5, eu saí de lá, era meia-noite, né? Então, fiquei todo esse tempo lá, né? E eles só deixam a gente sair depois que está 100%. E eu lembro que em alguns momentos, quando eu abri meu olho, eu começava a passar mal, começava a tossir e vomitar. Então esse processo do vômito, né, que eles chamam de limpeza, acontece durante todo o período. Tem algumas pessoas que isso não acontece. Por exemplo, a minha amiga que foi comigo, a experiência dela foi totalmente diferente. Ela não viu nada, ela viajou um pouco, mas disse que não viu nada da vida dela, não vomitou, não se sentiu mal. Então cada um tem uma experiência diferente. E a minha experiência foi bem intensa. Dizem que quando a pessoa não se alimenta bem, né, quando não corta carne, porque tem todo um preparo que você precisa fazer antes da experiência do ayahuasca, eles falam que é pra você ficar sem bebida alcoólica, sem comer carne. Então é uma limpeza que você faz antes pra não passar por isso, né, pra não ter ânsia, pra não vomitar, não ter diarreia, por exemplo. Mas alguns dizem que isso não tem nada a ver. Mas eu me senti bem mal, eu tinha feito um pouco dessa limpeza, né, mas eu me senti mal mesmo assim. E voltando ao assunto da experiência em si, das visões, no contexto religioso eles chamam de peia, né? Quando você apanha do seu subconsciente. Você vê todas as suas ações, né? Você aflora esses sentimentos, você vê o que você aprontou na vida. E isso eles chamam de peia. Então a minha peia foi muito grande, né? Eu passei muito mal. E em algum momento eu comecei a querer ir embora. Eu não lembro muito bem por que eu comecei a passar tão mal. Parece que a minha pressão baixou e eu comecei a ficar muito agitada. E eu meio que... Elas não me carregaram, mas eu meio que fui meio arrastada pra um quartinho e totalmente apaguei. Quando eu acordei, eu tava numa salinha com várias pessoas amarradas numa maca, pessoas assim que estavam viajando, estavam meio que ficando meio louca. Eu fiquei com muito medo. As pessoas que começam a passar mal, muito mal, eles tiram pra essa sala pra justamente não assustar os outros que ficam na sala, né? Como se já não fosse assustador, tá naquela sala cheia de gente passando mal. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu já tava bem, eu só tava um pouco tonta, ainda tava um pouquinho do efeito, mas vendo aquelas pessoas passando mal e se debatendo e passando por uma situação bem ruim, assim, eu tava vendo que eles estavam mesmo viajando, tava tendo alguma visão muito feia. E aquilo me assustou demais, aquilo me deixou bem traumatizada, vamos dizer assim, né, de ver todas aquelas pessoas passando por aquilo, né, mas eu sabia que eles iam ficar bem, que era só o momento que eles estavam apanhando, né, mas vi pessoas assim se debatendo, querendo bater numa outra. Então aí depois me explicaram que aquelas pessoas que estavam acontecendo aquilo era porque elas tinham algo muito ruim, muito ruim dentro, né? Estavam sendo curadas, tá? Estavam sendo limpas, né? E depois que eu fiquei melhor, eu tive que forçar pra me ficar bem, respirar, porque eu queria ir embora dali, eles não me deixavam ir dessa salinha. E depois de algum tempo eu falei pra elas que eu tava bem e saí, foi aí que me deixaram ir, já tinha acabado, as pessoas já estavam sentadas normalmente, né, nas suas cadeiras lá. Então, aí foi o momento que todo mundo já tava de volta à realidade, aí volta todo mundo normal. É como se nada tivesse acontecido. Depois que passa o efeito, é como se você não tivesse acontecido nada. Você só fica com um sentimento assim, você fica meio sensível, né? Eu lembro que depois que eu voltei ao normal, eu tava me sentindo assim, de bem com a vida. Parecia que eu tinha renascido de novo. Eu sentia que eu tinha tratado algumas questões que eu não entendia dentro de mim. Eu tive algumas visões que me fizeram entender por que a minha vida era assim em certos aspectos. Então, eu fiquei um pouco sensível, eu chorava, eu queria falar com a minha mãe, eu queria vir de volta pra minha casa, abraçar meu marido, abraçar minha filha. Mas de alguma forma eu senti muita gratidão depois disso. Eu não sei explicar porquê, mas depois eu passei alguns dias refletindo, eu me senti uma pessoa calma, eu senti que algo em mim tinha mudado. Apesar que depois voltou ao normal, né? Eu voltei a ser a mesma pessoa de sempre, mas lembrando sempre dessa experiência que eu vi. Mas eu lembro que alguma coisa em mim durante esse período mudou, sabe? Depois da minha experiência. Eu comecei a ficar mais grata, comecei a aproveitar mais a vida, a ver a vida com outros olhos.
foi como um renascimento mesmo. Algumas pessoas falam que é uma viagem, né? E você volta diferente dessa viagem. Então, mas dizem que quando você frequenta com mais frequência, né, é uma limpeza, é um processo, uma limpeza que é um processo, né? Você vai melhorando, dizem que cura pessoas com depressão, com dependência, tanto é que esse dia da cura, né, tinha muita gente com depressão e com dependência química, e eles dizem que ajuda muito, né? Mas eu não sei, eu fui mais pela curiosidade, né? Não voltaria no Santo Daime, não voltaria em nenhum tipo de contexto religioso para tomar o chá. Gostaria sim de provar mais uma vez com os xamãs, como eu disse, né, que não tem nada de religião envolvida, não tem ensinamento. Nisso sim eu voltaria. Mas eu não creio que seja agora. Eu acho que quando você tiver vontade dessa experiência, você vai sentir que o momento é certo. Então eu sinto que agora eu não preciso, que foi uma experiência boa, mas não é algo que eu quero pra minha vida. Mas para quem tem curiosidade, né, em provar, fica aí a minha experiência, né? Muita coisa aconteceu, eu poderia ficar aqui falando para vocês por 1 hora, tudo que eu vi, todas as loucuras que eu vi, as coisas que eu passei naquela sala, meu Deus do céu, foi a coisa mais horrível do mundo. Mas o vídeo ficaria muito longo. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, se ficarem curiosos de alguma coisa sobre o ayahuasca, pode me deixar um comentário aqui embaixo que eu vou responder depois. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa uma curtida pra mim, comentário se quiserem. Eu vou deixar o link da minha rede social, do Instagram, pra vocês me seguirem por lá. Se inscreve no meu canal pra acompanhar todos os meus vídeos. Logo, logo eu vou estar de volta com mais vídeos pra vocês. Beijos e até a próxima!